E conversa agora com o nosso convidado. Tidei, boa tarde. Boa tarde, Duda. Alegria estar aqui com você, com o Samuel. Samuel aí, né? Que beleza, meio Brad né? Pitt, não é verdade? Tá. É um tá novo, forma. é um novo Exato. garoto propaganda da TV Exatamente. Prevê. Novela das 8, 9 vai ser pouco, hein? Eu estava com saudades do Tidei, faz Obrigado. tempo que você não vem, faz uns 6 Obrigado. meses. Faz, né? é verdade. E sei que você está trabalhando muito, agora Graças a Deus. a tua filha que administra... Eu agora sou empregado, né, Duda? Preciso arrumar um sindicato dos pais empregados dos E filhos. como é que vai a arquiteta lá? Vai bem, graças Vai a bem? Deus, bem. A Ludmila tem muito talento. Nós temos feito muito serviço na área universitária, laboratório, salas de aula, auditório. O auditório, por exemplo, da Faculdade de Odontologia aqui da USP, em Bauru, é um trabalho da Ludmila, né? E todos gostam muito. E foi um trabalho que abriu as portas para a gente fazer um trabalho semelhante na Unicamp, na FOP, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que pertence à Unicamp. E fizemos lá um grande projeto, inclusive não só auditório, mas hall de entrada, sanitários, enfim, salas de aula. E esse trabalho está sendo executado agora, né? Nós vamos fazer uma visita lá na próxima semana, a pedido deles, para acompanhar a execução do projeto da Ludmila. Então a gente tem tido sucesso, graças a Deus. E a Mariuska que está na Polônia, né? A Liuska. Liuska. A Liuska está na Polônia, trabalha na Reuters. A Reuters, que é essa das notícias, Ela é que as jornalista. pessoas veem. Não, ela trabalha na área de... Mas ela fez jornalismo, não foi? Não né? fez, ela fez hotelaria, depois hotelaria. ela fez MBA em comércio exterior. E isto que acabou fazendo com que ela fosse contratada pela Reuters nesse escritório europeu que a Reuters tem em... Que cidade da Polônia? Em Gdynia, ao lado de Gdańsk. Ali são 3 cidades no norte da Polônia que são conurbadas. Gdańsk, que a maioria conhece, porque foi projetada pelo Lech Walesa, pelo Sindicato Solidariedade, né? O Papa João Paulo II falava muito, prestigiava muito. Então tem Gdańsk, que é a cidade mais antiga dessas 3, tem 1000 anos Gdańsk, 1000 anos, né? É uma cidade que foi dizimada na Segunda Guerra, e você vai lá, está tudo reconstruído, né? E logo ao lado tem Gdynia, que era distrito de Gdańsk, que hoje é uma cidade de 250 mil habitantes, cidade moderna. E no meio das duas tem Sopot. Sopot é uma espécie de Guarujá lá naquela região, né? É um município pequeno, é um balneário. E a Liuska já trabalha há 4 anos e meio na Reuters, mas na área de banco de dados para a empresa. E a Reuters era uma empresa inglesa, foi comprada por uma americana, Thomson. A Thomson manteve o nome Reuters, porque é o nome mais conhecido no mundo, e tem esta parte do banco de dados para a empresa e tem a parte de notícias, de agência de notícias. Você esteve lá na Polônia, né? Eu tive lá uma vez, minha esposa já foi mais de uma vez, e ela, a Liuska, vem quase que anualmente para cá junto com o marido. Ela é casada com um polonês e vivem muito bem, graças a Deus, estão lá, alegres e felizes. Só que este ano eu já senti que o frio está incomodando ela, porque fez menos 30 graus. Nossa. Menos 30. E quando passa de menos 20, né, menos 21, menos 22 por aí, para tudo, né? Aí eles fazem trabalho em casa com um notebook, né? Esse é que você tem aqui na mesa. Então, nós temos vivido, eu e a Salomé, hoje aqui em Bauru, curtindo a neta, que é a Pietra, filha da Ludmila, que deve estar assistindo a gente. Claro. Né? A Pietra Um abraço para a Ludmila. Tem 2 aninhos
E quando perguntado pela minha filha onde eu ia, eu falei, vou na TV do Duda. Aí ela repete tudo, a Pietra, né? Ah, TV Duda. Ah, Duda, você já é conhecido da Pietra. Ô Tidei, vamos você, Diga com toda lá. a sua experiência de tantos mandatos como deputado federal. Vamos falar primeiro que esperança você vê na Dilma. O que você espera que aconteça? Duda, a Dilma está sendo uma dona de casa, está botando a casa em ordem. Está agradando, não Né? está? Pelo menos está falando aquilo que a gente queria ouvir, discreta, sincera, né? O Lula fez um governo bom para a maioria, porque 80% foi aprovar o seu governo, só que o Lula no último ano deixou a casa desarrumada, ano eleitoral, Claro. e aqui e ali. Cedeu muito, né? Cedeu e para poder tocar Eleger. o seu projeto eleitoral, ele acabou comprometendo vários setores, principalmente na área econômica, né? E a Dilma está botando a casa em ordem. E vai pôr, viu, Duda? Eu tenho muita esperança, porque como a Dilma não é... Mas ela está herdando umas coisas aí duro de botar em ordem, né, Tidei? Mas vai pôr, Duda. Juros terríveis. Duda, ela é uma mulher de tenacidade, ela é uma mulher que sobreviveu Você conheceu ela a uma pessoalmente? tortura, não, mas eu conheço um pouco a história dela lá de trás, Sim. de quando ela era aliada do Leonel Brizola. É verdade. Porque a Dilma não é petista lá da formação do PT, não, a Dilma era aliada do Brizola até 2001. Verdade. Né? Verdade. Então, eu conheço ela deste período, quando ela foi secretária de Energia do Rio Grande do Sul. Né? Você pode estar certo disso, é uma mulher de tenacidade. Ela vai, planeja e vai em frente. Não terá a popularidade do Lula, não terá. Claro. Até porque não tem o carisma do Lula. A Dilma tem dificuldade de se expressar em público, né? Mas é uma grande administradora e vai fazer como fez agora com o negócio de Furnas. A briga do PT, do PMDB para indicar aliados políticos, ela vai pelo critério técnico para esse tipo de empresa estatal, como é Furnas. As primeiras impressões minhas também são favoráveis. Você pode estar certo disso. Né? Pode até não dar certo, tropeçar, cair, mas ela vai ser uma mulher que vai colocar a casa em ordem. Parece que é mais administradora Mais mesmo, na administradora. verdadeira acepção do Mais termo. administradora. Pode ter dificuldades no Congresso, né, Duda? Porque o Congresso, aliás, a política parlamentar virou um pouco toma lá da cá. Não é verdade? Verdade. Você pega, não tem grandes temas institucionais a serem discutidos, virou um balcãozão de negócios. Faz tempo já. Né? Virou. Ela pode ter dificuldades aí, mas eu acredito que será vitoriosa, porque a opinião pública vai... E como é que você enxergou o Sarney outra vez presidente do Congresso? Eu acho que o Sarney ficaria muito bem na política do Egito, como múmia. Quem que vai escrever a história do Sarney nesse país? Né? Mas, Duda, eu quando penso no Sarney, eu vejo que é um homem que foi presidente da República, né? Foi presidente do partido do governo no regime militar, e o estado dele, que é o Maranhão, é hoje o estado mais atrasado do país. Né? Você percebe que não há um desejo dos Sarneys, que eu falo, Sarney pai e o Sarneys filho e filha, de promover a melhoria educacional lá no Maranhão, porque isso vai contra os interesses dele. Na medida em que a população se torna esclarecida, né, aí não vota neles. Então eu acho que ele tem vai carregar para o túmulo e para a sua aposentadoria política o ônus de ter sido presidente, um maranhense, e não fez nada pelo Maranhão. Todo mundo achou que a carreira dele estava enterrada e ele ressuscita das cinzas. Não é nenhuma fênix, mas ressuscita das cinzas. Agora, nós aqui temos um débito para com o Sarney.
O que não justifica nada, né? O Sarney, quando presidente, ajudou muito a gente aqui em Bauru, ao Noroeste, a adquirir o estádio. É verdade. Adquirir o estádio, né? Isso aí é um débito que nós temos, mas, como eu disse, não justifica nada. Claro que não. Né? E, lógico, ele também fez isso porque nós éramos deputados e pedimos e ele... Se bem nós éramos deputados, quanto que um deputado consegue para a cidade? Estamos aí outra vez sem deputado federal. Sem deputado. Como é que você enxergou mais isso? 4 anos. Eu acho o seguinte, Duda, que e absurdo, você vai ter um problema mais sério agora, que estão inventando a reforma política. Porque reforma política nós precisamos, não é? Mas depende que reforma política. Eu vi a entrevista do Michel Temer ao Grupo Estado de São Paulo e fico preocupado na medida em que a reforma política que vem, são duas que eles discutem, ou a lista, ou então a reforma política para acabar com o voto proporcional. E aí o cidadão pega lá o Tiririca e bota a culpa no Tiririca por ter eleito a gente com 3 mil votos, 5 mil votos, e isso é um absurdo, então vamos fazer as maiores votações. Quer dizer, isto é uma forma simplista de fazer uma reforma política que só vai favorecer os grandes partidos e os grandes núcleos habitacionais, que eu digo assim, São Paulo, ABC, verdade, Campinas, né? Estas coisas, estou falando em termos de estado de São Paulo. Então, precisa ficar de olho, porque o Tiririca ajudou a eleger gente com 2 mil votos, 5 mil votos. Nós não podemos culpar o Tiririca por isso aí. O que nós precisamos é estabelecer, quem sabe, um mínimo de votos. Não é? Olha, o cidadão só pode ser eleito se tiver mais que 1% dos votos do eleitorado do seu estado ou dos que foram votar. Então, tem várias formas de você poder cercear a eleição de gente que não tem voto, que não esta que se pretende, que é acabar com o voto proporcional. Porque aí você também acaba com o voto partidário, né, o voto na legenda. Tem muita gente, se você pegar, nós tivemos milhões e milhões de votos aqui no estado de São Paulo na legenda. Era gente que queria votar no Partido Verde, por causa do ambientalismo ou de alguma coisa assim, e não tinha simpatia por candidatura, votou no partido. O PCdoB, os partidos ideológicos, PCdoB e outros, têm muitos votos deste jeito. O cidadão tem ideologia e vota no partido. Né? Então você também acaba com isto, com esta reforma partidária. Então o que vem aí não é para favorecer a democracia, mas é para favorecer os grandes partidos que estão com o poder na mão. Vamos ver o que o nosso telespectador está perguntando. A primeira pergunta que chega é do Hélio do Jardim Araruna. Gostaria de saber do Tidei, na gestão que ele foi prefeito em Bauru, se ele estava ciente sobre a regularização da vistoria do Corpo de Bombeiros do local. E se ele também está ciente do problema acontecendo com a refrigeração, deve ser do teatro, do ar quente no ambiente também. Queria saber se existe uma sala fechada no Teatro Municipal. Se ele sabe algo sobre isso. Porque, pelo que fiquei sabendo, não pode tirar esse equipamento de ar-condicional para quebrar a parede. Quero saber se o prefeito está ciente disso mesmo. Não, como é que é o nome? Hélio. Quando nós fizemos o teatro e o centro cultural, né, nós utilizamos um edifício que estava lá. Você deve lembrar, pelo que eu vi aí o seu relato, foi um prédio construído ainda no governo Nuno de Assis, o segundo governo Nuno de Assis, que fez o mercado municipal ali. E depois, ao longo do tempo, foi se deteriorando, porque era muito pequeno para ser mercado, virou apenas
abrigo de açougues na parte de baixo, depois em cima virou alojamento esportivo, era pequeno. Enfim. E nós então resolvemos aproveitar aquilo e acertamos com os arquitetos, o Maurício Costa e o Eduardo Albiero, que são dois grandes arquitetos, para que fosse feito um projeto de uma ideia que uma outra pessoa tinha dado. E eles então elaboraram todo este projeto. E nós fizemos de tal maneira que pudesse ter Bauru, que não tinha teatro municipal, né, tivesse uma casa de espetáculos razoável, né, sem nenhum luxo, com simplicidade, mas que pudesse abrigar vários espetáculos, como abrigou até recentemente. Né? Nós tivemos aqui em Bauru inúmeras peças teatrais que o teatro suportou muito bem. Quando eu saí da prefeitura, estava pronto o Centro Cultural, o teatro não estava acabado ainda, faltava, embora já comprada, mas ainda não estava pago, porque não recebemos a tempo, a cortina, né? Aí as poltronas que chegaram, mas não foi, não tinha tempo para instalar e nós não quisemos fazer de afogadilho, e o ar-condicionado. Isto tudo foi feito na administração subsequente. Né? Então, o ar-condicionado, se você perguntar para mim, como você está perguntando, se eu sei disso, não sei. Né? Agora, do tempo em que foi construído o teatro aí, reformado aquele prédio, para agora, as legislações de acessibilidade dos deficientes, sistema de combate a incêndio, mudou tudo. Elas mudaram muito, elas tiveram, elas foram introduzidas na realidade do dia a dia, agora, coisa que lá atrás não tinha. Tanto é, e eu posso falar isto porque lá o meu escritório de arquitetura, com a Ludmila, nós fazemos projetos para a área pública, muitos com relação à implantação de sistema de incêndio e de acessibilidade, que foi de 8, 10 anos para cá que passou a ser exigido. Então, realmente, eu não conheço o detalhe do ar-condicionado. Mas eu acredito que não seja uma coisa difícil de ser resolvida. Né? O que precisa do teatro é ter manutenção. Né? Não pode ser construído e deixado lá para ser deteriorado. Não, tem que ter manutenção quase que diária. Né? Então eu acredito que o teatro que está aí, que é o único que nós temos nessa cidade de 110 anos, 115 anos, né? É preciso ser conservado, é preciso ser tratado com muito carinho. E me parece que o Centro Cultural e o teatro têm sido de muito uso pelos artistas, pelo próprio público, viu, Hélio? O Alan do Geisel, ele fala: gostaria de parabenizar o ex-prefeito de Lima pelo trabalho que ele fez na Avenida Lúcio Luciano. Foi um trabalho muito bom e eu, como líder de bairro, sinto muitas saudades da atuação do Tidei. Fiquei muito triste da Estela, que nunca foi liderança de bairro, ter obtido mais votos que ele. Alan, obrigado pela lembrança. O Reginaldo, boa tarde a todos. Tidei, você é como 99% dos políticos que lá estão. Sabe perfeitamente a solução para tudo e como evitar a corrupção. Porém, eu gostaria que você falasse sobre o roubo da Coab, que se deve às más administrações passadas. Sobre roubo, não sei se teve roubo, mas fala sobre as administrações da Coab, que realmente hoje é um peso duro para o município. Houve uma fase de inchaço de pessoas e etc. Né? Você tem algumas coisas do passado da Coab, compras de terrenos, né, que foram coisas nebulosas. Eu não sei se você